Olá, pessoal, bem-vindo. Olá, Rômulo, mais uma vez nós dois aqui, grupo da família da Casa Feego, o nosso encontro virtual, hoje gravado, mas a gente grava com um sentimento de felicidade, porque a gente veio do nosso encontro online o último sábado, que nós conversamos sobre Deus, conversamos sobre a percepção de cada um sobre Deus. E eu achei fantástica a participação do pessoal da nossa sala, né? Os pais ali, cada um com a sua visão particular de Deus, alguns com Deus de justiça, outros com Deus de misericórdia, mas em todos os momentos a gente sentia o amor, a gente sentia pai, mãe, tio, que as pessoas ali da família, que nós temos uma pluralidade de famílias na nossa sala, da família, né? Não aquela famíliazinha pai, mãe, mas nós temos uma pluralidade ali de pessoas, avós, avós, tios, e em todos a fala de amor, trazendo esse sentimento de amor com relação a Deus. O que que te marcou do nosso encontro, Romulo? A gente viu o quão bom foi escutar os pais novamente, depois de tanto tempo a gente não estava tendo essa oportunidade, e agora, por essas vias tecnológicas, ouvi-los, né, assim, para a gente poder perceber um pouco também, entender como é que funcionam as coisas em casa, e apresentar aquilo que nós preparamos como estudo, mas, obviamente, balizando isso de acordo com o que cada um falou. Isso é importante porque a gente vai também dimensionando as nossas futuras conversas por esse meio, sejam elas presenciais, né, presenciais que eu digo online, ao vivo, sejam elas gravadas como o dessa semana aqui que a gente está fazendo. Então foi especial mesmo, e hoje a gente avança um pouco, mantendo, né, a ideia do tema Deus, mas agora já falando sobre um outro aspecto, e aí o Gui vai começar aí para a gente tratando, né, qual vai ser a nossa conversa dessa semana. Isso aí, essa semana a gente trabalha a criação divina, mundo espiritual e mundo físico. É, nós espíritas temos a certeza, não só a fé, mas sabemos que o principal é a vida espiritual. Nós aqui na Terra, nós estamos numa cópia imperfeita daquele mundo espiritual. Mas os cristãos também, os espiritualistas também têm essa visão, né, de que o principal é a vida espiritual, mas cada um com a sua particularidade. E o que me toca muito com o Espiritismo, ele traz evidências dessa vida espiritual, seja nos livros, seja comunicações mediúnicas. Essa parte da evidência, ela toca muito, nos trazendo não só um dogma, já não é mais dogma, mas uma fé, e para muitos uma certeza, que a vida espiritual é a principal. Como é que você trata disso na sua casa? Como que isso te é natural? Isso te toca? Como é que é, Rômulo? O que que você É, fala para gente? aqui em casa a gente tenta, de alguma forma, apresentar, nós ainda temos crianças aqui, né? E isso acaba nos ajudando, porque, de alguma forma, a gente tenta apresentar essa relação do mundo espiritual com o mundo material de uma maneira muito clara. Eu me lembro bem uma cena que marcou muito, que eu estava assistindo e acabei assistindo com meu filho mais velho, nesse caso, né? O Arthur tá com 9 anos agora, e há uma cena do filme do Divaldo, quando ali há um personagem que está desencarnado, sentado ao pé da cama, né? O irmão do Divaldo está ali, e aí a pessoa pega e, né, na situação lá, menciona, né? Fala assim, você está vendo o quê? E aí fala que está vendo ali uma pessoa, dá os detalhes dele, sentado ao pé da cama, uma pessoa do jeitinho que a gente está vendo aqui. E isso eu me lembro que marcou muito assim de visualizar, porque a gente às vezes insiste naquela ideia, né, de que o mundo espiritual é transparente, ele é diferente, ele e o que a gente percebe e nota dos livros, né, como Nosso Lar, por exemplo, e outros tantos, é que se trata de uma realidade tão material quanto essa que a gente está vivendo aqui, mas obviamente numa outra dimensão, numa outra circunstância. Então, esse aspecto eu procuro sempre tratar com os filhos, assim, nesse sentido, de mostrar que esse mundo espiritual é como se nós fizéssemos uma viagem para um outro lugar. E lá, na verdade, nós não vemos este lugar aqui, mas vemos o outro e sentimos do mesmo jeito, o toque, a presença, as pessoas e tudo mais, numa dimensão diferente. Então, essa noção, essa ideia, sempre é uma coisa muito bonita, porque acaba que a ideia do mundo espiritual trafega, né, ou passa muito por aquela lógica, aquela trinca espírita da religião, da filosofia e da ciência, né? A religião no aspecto assim da felicidade, esse conceito, né, que às vezes Jesus traz, da felicidade não ser desse mundo, o meu reino não é deste mundo, mostra para gente aí com a grandeza que é, na verdade, nós nos prepararmos.
Mas se a felicidade não é deste mundo aqui, que a gente está agora, ela não precisa começar lá, ela pode começar aqui. Então, aquela ideia que a gente sempre trabalha, né? Eu falo muito para eles assim, sobre a história da semente, eu gosto muito dessa analogia da semente, de nós estarmos aqui no momento de semente. Se a semente ficar fechadinha lá no mundo espiritual o tempo todo, ela acaba murchando, secando. Mas se a semente for colocada na terra, e aí literalmente para nós aqui, né, o nosso planeta chama Terra, né? Se nós nascermos aqui, encarnarmos aqui, essa semente desabrocha. Então, esse aspecto de felicidade é muito legal da gente poder trabalhar, e assim como há filhos também que não tem muito essa pegada assim muito pro lado religioso, né? Mas eles podem, a gente tem uma literatura, por exemplo, espírita que pode ser adequada. Se nós formos ali na Gênese, por exemplo, formos olhar sobre o capítulo sobre fluidos, o quanto aquilo é enriquecedor, o quanto aquilo vai muito ao encontro daquilo que está, por exemplo, em Nosso Lar. Quando ali em várias das obras de André Luiz, não só Nosso Lar, mas Mensageiros e outros tantos, que menciona a construção, a moldagem desses fluidos no mundo espiritual por parte dos espíritos. Então, livrinhos, por exemplo, que apresentam como a figura de Nosso Lar, né, como esse daqui, outro que também é vendido nas livrarias, né, espíritas, muito legal, que conta a história de Nosso Lar, mostra aquilo que é como uma figura real, não como um sonho ou algo simplesmente diferente. Então, essa ideia acaba atacando um pouco, acertando um pouco esse filho que talvez seja um pouco mais pragmático, né, da mentalidade mais assim, poxa, mas como é que pode, né, um mundo desse, se a gente não está vendo? E, por fim, a ideia da filosofia, né, que está muito associada aí àquela perspectiva, né, de uma vida que se renova sempre. A gente começa aqui a pensar que se fosse só essa vida material que a gente tem, esse mundo aqui, finito, obviamente, a gente não teria responsabilidade por nada do que a gente faz. Então, é muito bom que haja mesmo um mundo espiritual, porque aí a gente consegue, na verdade, imaginar a responsabilidade para ser entregue para os filhos agora. Não tem aquela ideia de o melhor nessa vida aqui é o melhor para tudo. Não. Essa é apenas uma existência, não tem mais favoritismo, como diz Leon Denis, não tem mais arbitrariedade, né? Assim, puxa, um nasceu pobre, rico, o outro nasceu grande, o outro baixo, um magro, Todos um gordo. julgados por uma vida só. Então, quer dizer, essa perspectiva, quando nós temos um mundo espiritual nos aguardando e de onde nós viemos, gera aí uma possibilidade de nós entregarmos uma responsabilidade muito maior. E aí, se eu falo que hoje eu tenho filhos de 7, né, de 6 e 9 anos, mas isso funciona em qualquer etapa, qualquer idade, qualquer etapa da vida, no filho adolescente, no filho bebê, em trazer essa noção para ele, sempre vai mostrar que o que ele planta agora há de ser responsabilizado não só aqui, mas posteriormente também. Então, se plantar bem, a colheita vai ser boa. Então, essa noção de solidariedade, de igualdade entre os espíritos, né, de que nós somos criados simples e ignorantes e caminhamos, é muito legal. Acho que sabendo entregar isso para os filhos de uma maneira leve, seja no culto, seja por exemplos, analogias, contando histórias, a gente consegue trazer esse mundo espiritual para dentro de casa, viver esse mundo espiritual, como dizia Chico Xavier, né, para lhe passar a palavra, meu amigo, nós vivemos aqui no mundo material, mas nos preparando, como se lá no mundo espiritual estivéssemos, né, sem a carapaça, né, que nós usamos aqui do corpo físico. Né? Essa é uma ideia para falar com os filhos. E aí na sua casa, como é que as coisas se desenrolam nesse sentido? Eu tenho já uma filha maior, que 12 para 13 anos, e um de 2. Então eu tenho a loucura de ter 2 filhos únicos aqui em casa, né? E a gente torce para que sejam amigos por toda a vida, mas são 2 filhos únicos. E enquanto no primeiro vem aquelas lições incipientes de reino de Deus e a gente só reza pelo assistir aula de evangelização, porque parece que filho de evangelizador não assiste. Alguns evangelizadores vão ver esse vídeo e vão confirmar, mas filhos de evangelizador parece que são os mais custosos da sala. Então, enquanto eu só estou rezando para o primeiro ficar na aulinha, e por vezes escutar alguma conversa que minha esposa e eu, a gente tem ali na mesa, a gente faz a oração da noite, até canta a música que ele pede, que é Brilha, Brilha, Estrelinha ao final, mas enquanto está rezando, ele está gritando. Então, nesse primeiro é um exercício de paciência, e ao passo que a Isabela já maior, já vem algumas demandas mais complexas, de que eu já busco abordar com ela uma questão que você falou da realeza divina, da realeza de Jesus, muito próximo ali, topograficamente, no Evangelho com o Espiritismo, que é no capítulo 2 item 5, questão de ponto de vista. Kardec vem nos chamar
como ter o correto ou o melhor ponto de vista aqui dessa vida terrena. Nós vamos perceber a realidade a partir da ótica encarnada ou da ótica, da visão espiritual? Qual que nos propicia a correta visão de mundo? A partir do momento que a gente tem os valores, deposita a nossa fé nos bens materiais, vamos ser os campeões do mundo, vamos ter a melhor casa, vamos ter o melhor emprego, custe o que custar. A custa de passar em cima das pessoas, não ter um comportamento ético, atropelar todos, não ter amizades. Ou vamos buscar os tesouros espirituais e muitas vezes abrindo mão de um cargo mais alto, um melhor salário, mas porque traria um cabedal de problemas ali, teria que passar por cima de alguém, teria que ter uma conduta não ética. E a gente tenta conversar muito com a nossa filha disso, que muitas das vezes, até nas grandes derrotas aqui do mundo físico, a gente tem as nossas vitórias, e uma doença. Nós temos episódio aqui em casa que nós tivemos vários revés financeiros seguidos, e um momento sou funcionário público, minha esposa estava sem trabalhar, e a gente teve um congelamento salarial por muito tempo. E ali a gente teve que sair daquele status, né? Que eu tinha aquela arrogância, 20 e poucos anos, carrão. E ali sai daquele carro e entra no carro econômico, popular. E aquela empáfia toda, você tem que aprender a lidar, e devagar aquela coisa mordida vai virando aceitação, de aceitação vai virando gratidão. Porque a gente tinha família, a gente tinha lar, a gente tinha... Aquilo lá não importava, mas a gente precisa perder as coisas para realmente desapegar e não dar tanto valor a isso. Então, eu tenho buscado muito trabalhar com a Isabela nesse sentido de ter uma visão, que ela busque essa visão do lado espiritual, que ela busque a visão que não tem um comportamento não ético, que ela não busque, que ela busque ter amizades, amizades plurais, que busque os valores espirituais na sua vida, junto com seus amigos. Que, por muitas vezes, essas conquistas dos bens materiais, da sensualidade da matéria, nos trazem grandes quedas e dores lá na frente, em O termos espiritual espirituais. nos ensina muito sobre isso, né, Gui? Porque, de alguma forma, essa ideia de que nós não somos proprietários, mas somos meros possuidores, né, das coisas que temos aqui, faz com que, de fato, a gente possa, aqui nesse mundo, viver. Muita gente fala assim, mas não vai, quero ver viver sem dinheiro, sem as posses. Não é essa a ideia. Isso. A ideia é exatamente viver com elas, sem se deixar dominar por elas, né? O Berto Holden tem uma frase muito bacana, que é uma frase muito adaptada a esse nosso mundo, mostrando, né, que os possuidores, eles no final das contas são possuídos, porque eles detêm tanto aquela ideia de que é meu, é meu, é meu, e quando percebem que não é, eles acabam sendo de fato possuídos pela coisa em si. Então é esse o cuidado que eu acho que parece que o mundo espiritual nos ensina muito. E Vide, no por final exemplo, dessa mensagem, Kardec ele deixa bem claro o uso e o abuso, que não se condena o uso, mas tenha muito cuidado com o abuso. O abuso da propriedade, o abuso da sensualidade, o abuso das coisas da matéria, vão nos trazer consequências severas lá na frente. Mas o uso não, o correto uso das coisas. o correto uso. É muito legal essa noção, né? Porque a gente acaba vivendo essa oportunidade de viver essa noção espiritual, do mundo espiritual, das coisas do mundo espiritual, aqui É. mesmo, né? Enquanto a gente está aqui encarnado nesse caso. Isso me parece bem assim, bonito e útil a ensinar para os nossos filhos hoje, Tem né? uma pergunta, tem um item no Livro dos Espíritos, o 922. Traz uma consideração para a gente. Ela fala lá, é, mesmo as pessoas que têm muitas posses e muitas coisas, muitas das vezes são infelizes. Mas tem alguma medida de felicidade? Tem algum sentido que as pessoas podem ser felizes? E os espíritos respondem, né? A posse do necessário quanto aos bens materiais. E quanto às coisas espirituais, fé no futuro e consciência tranquila. O que você acha disso? Resume bem, né, o quanto a gente ainda está caminhando, parece que longe disso, né, meu amigo? Às vezes a gente está passando para os nossos filhos valores importantes, mas sempre estamos depositando ali a importância de nós sermos maiores, sermos melhores, está sempre com aquele conceito, né, muito mais do que a ambição por ser melhor, é na verdade aquela ganância
por tomar do outro, por ter mais do que o outro, sempre um comparativo. E aí acaba que isso afronta a nossa consciência, ou seja, no aspecto, né, a gente já não tem essa consciência tranquila, aclarada, a nossa fé no futuro termina sendo uma fé assim morta, porque a gente só pensa nesse momento, na grandeza e na riqueza dessa única vida, e aí vale o carpe diem a todo custo, né? Passar por cima de tudo e todos nesse caso. E no aspecto material, então, nem se fala. A gente se perde nesse conceito de posse do necessário, porque parece que a gente não se contenta com o necessário, né? É aquele amor platônico, né? De desejar o que não me pertence, o que eu não tenho, aquilo que eu quero mais e mais e mais. Então, de fato, a gente precisa muito refletir sobre essa mensagem e veja que, mais uma vez, a gente volta a falar de mundo espiritual e mundo material no quesito felicidade, para mostrar o quão está relacionado realmente esse conceito da gente trabalhar o aspecto filosófico, o aspecto religioso e, claro, também nesse aspecto científico. Quem nunca imaginou, né, construir uma casa manipulando os fluidos, como a gente vê nos livros de André Luiz? Isso encanta uma parte da criançada aí, né, dos meninos mais jovens que querem, assim, na verdade, trabalhar isso, né, certamente no futuro. Os engenheiros do mundo novo, né, do mundo renovado. Com certeza, né? E principalmente nesse momento que a gente vive de você só é feliz se morar em tal lugar, você só é feliz se ter tal coisa, você só é feliz se tiver tal corpo. E a gente vê uma busca desenfreada pelo aquele objetivo e esquece de viver o caminho, esquece de conviver com os filhos, esquece de conviver o hoje. Como concurseiro, eu passei isso muito, né? Porque a gente fica naquela ânsia e buscando, e as coisas vão passando, o tempo vai passando, e a gente abre mão de muito viver o momento, viver bem o momento com a família, buscar espiritualidade. Nós espíritos, a gente até brinca alguma coisa. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer muita caridade. Essa é batata, né? Essa aí fala assim, eu Certamente podia não vai, né? ganhar. Certamente não vai. Certamente não vai, porque se espera ter muito para dividir, né? É porque não divide nem no muito nem no pouco. No pouco, nem no A muito, nem André no Luiz, pouco. né, que por muito tempo ficou assim, no púlpito da medicina, né, se achando, na verdade, o grande médico, e descobre lá no mundo espiritual que, no final das contas, o cidadão que serve, que se aproxima, que limpa o quarto do hospital, que dedica às pessoas, ele tem muito mais valor nessa perspectiva divina, né, que Jesus nos ensina. Então, é só para mostrar, né, que tanto lá quanto aqui nós estamos num caminho que há de ser idêntico. A questão é o apego, né, que nós ainda temos a certas coisas materiais, às nossas próprias fraquezas, né? Acho que nesse sentido até trago aqui para a gente, dentro do nosso tempo aqui de encerramento, uma mensagem belíssima, que na verdade não é uma mensagem em si, é uma oração feita por um espírito companheiro de André Luiz no livro Missionários da Luz, né? Aquele que vem a orientá-lo, né, e trazer todo os ensinamentos daquela belíssima obra, Alexandre. E ele faz uma oração numa certa altura que me parece a prece que nós poderíamos fazer. Estejamos nós encarnados aqui ou desencarnados, porque a perspectiva, a lógica é a mesma. A questão é só a condição, né? Como a gente falou no iniciozinho, é o mundo, a dimensão que a gente está nessa hora. Posso fazer, Gui? Você quer acrescentar Claro. mais alguma coisa, deixar mais E alguma coisa para tu? fica, e fica do nosso encerramento, a prece. Fazemos como nosso encerramento já. Tá? E fica todo mundo convidado. Esse nosso encontro vai pelo sábado agora do dia 7, se eu não me engano, 6, 7. Isso. E o próximo encontro da outra semana, a gente presencial, nossa salinha do Zoom. Vamos estar junto de Tá? novo. Então nos preparemos aí para fazer a nossa oração, pensando já, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo a Ele, dizendo: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos, abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações.
Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa as nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança do dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos, enfim, o equilíbrio da tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Possamos nós fazermos essa oração lembrando sempre de que efetivamente estejamos cá ou estejamos de lá, seguimos juntos, todos nós, espíritos em aprendizado aqui. Uma ótima semana para todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.